E se eu te dissesse que o protagonista de Poppy Playtime pode ter um passado muito mais sombrio do que imaginamos? Alguns fãs acreditam que ele pode ser uma criança que sofreu experimentos dentro da Playtime Co. Mas será que isso faz sentido? Desde o primeiro capítulo, somos jogados na fábrica sem muitas explicações, mas pequenos detalhes e fitas escondidas sugerem que o jogador pode ter uma conexão direta com os experimentos da empresa. Se você quer mais mistérios e teorias sombrias do mundo dos games, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje, vamos mergulhar fundo nas pistas deixadas ao longo dos capítulos e descobrir quem realmente estamos controlando em Poppy Playtime. Desde o primeiro capítulo de Poppy Playtime, uma pergunta paira no ar. Quem realmente estamos controlando? No início do jogo, recebemos uma misteriosa carta convidando-nos a retornar à fábrica da Playtime Co. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, nunca nos é dito quem realmente somos. O jogo apenas sugere que o protagonista é um ex-funcionário da empresa que decidiu voltar anos após o fechamento do local. Mas será que é só isso? A primeira pista de que há algo estranho vem justamente dessa suposição. Se realmente fôssemos apenas um ex-funcionário, por que ninguém nos reconhece? Não há registros sobre nosso nome, aparência ou qualquer detalhe que comprove essa identidade. Além disso, se levarmos em conta o histórico da Playtime Co., que desapareceu sob circunstâncias bizarras, como exatamente saímos da fábrica vivos? Por que somos os únicos a retornar? Essas perguntas levantam a possibilidade de que a conexão do protagonista com a fábrica pode ser muito mais profunda. Diferente de outros jogos de terror, onde o protagonista geralmente tem um nome e um passado claro, em Poppy Playtime, o jogador é um completo mistério. Coisas que normalmente esperamos de um personagem principal simplesmente não existem aqui. Nome, nunca revelado. Rosto, nunca mostrado. Voz, nunca ouvida. Motivações, extremamente vagas. Isso significa que o jogador pode não ser quem imaginamos. Talvez ele não seja alguém que entrou na fábrica, mas alguém que sempre esteve lá. Outro detalhe que poucos perceberam é que não vemos reflexos do personagem em espelhos, telas ou vidros. Em muitos jogos, isso acontece por limitações técnicas, mas em Poppy Playtime, onde os detalhes são cuidadosamente planejados, isso pode ser proposital. Além disso, o jogo inteiro se passa através da visão do jogador, o que impede qualquer pista visual sobre sua aparência. Isso levanta uma dúvida intrigante. Será que o protagonista é humano? Ou será que ele é algo mais? Os poucos detalhes que temos sobre o protagonista sugerem que ele pode não ser um simples ex-funcionário. A ausência de nome, aparência e registros na fábrica levanta dúvidas. Quem realmente estamos controlando? Essas questões nos levam ao próximo ponto: as pistas deixadas ao longo dos capítulos do jogo. E é aí que as coisas ficam ainda mais sombrias. Se a identidade do protagonista de Poppy Playtime já parece suspeita, as pistas espalhadas pelo jogo tornam tudo ainda mais misterioso. Desde o primeiro capítulo, a Playtime Co. nos entrega fragmentos de informações através de fitas VHS, documentos secretos e detalhes no cenário, sugerindo que o jogador pode ter uma conexão muito mais profunda com a fábrica. O que essas pistas realmente significam? Será que somos um experimento da Playtime Co? Vamos analisar algumas das evidências mais importantes. A Playtime Co já provou ser muito mais do que uma simples fábrica de brinquedos. Ao longo dos capítulos encontramos gravações e anotações que falam sobre experimentos bizarros realizados dentro do local. Algumas dessas fitas mencionam crianças desaparecidas e até mesmo testes envolvendo corpos humanos. Nos arquivos secretos do jogo, há referências a um projeto do protótipo, sugerindo que a empresa estava tentando transformar humanos em brinquedos vivos. Mas o que isso tem a ver com o jogador? Uma teoria interessante sugere que o protagonista pode ser um desses experimentos, mas que deu errado. Talvez
Ao invés de se transformar completamente em um brinquedo, algo tenha saído do controle e ele escapou da fábrica antes que os cientistas pudessem finalizá-lo. Isso explicaria por que ninguém o reconhece e por que não temos um reflexo ou voz no jogo. Outro detalhe que poucos perceberam é que vários brinquedos dentro da fábrica possuem nomes e características humanas, como se fossem pessoas presas nesses corpos artificiais. Huggy Wuggy, Mommy Long Legs e até mesmo Pop têm comportamentos estranhamente humanos. No capítulo 3, vemos brinquedos que parecem chorar ou implorar por ajuda, como se estivessem cientes de que eram humanos antes de serem transformados. Se a fábrica realmente fazia experimentos com crianças, será que o jogador é uma dessas vítimas, mas que conseguiu escapar? Desde o primeiro capítulo, Pop parece ter um interesse especial no protagonista. Quando finalmente a libertamos, sua primeira reação não é de medo ou surpresa, mas sim de reconhecimento. Ela nos chama de diferente e diz que precisamos fugir, como se soubesse algo sobre nossa verdadeira identidade. E o mais estranho, ela nunca se refere ao jogador como um humano comum. Além disso, quando encontramos o protótipo 1006, um dos experimentos mais avançados da fábrica, parece haver uma tensão estranha. Será que ele nos reconhece? Se sim, isso poderia significar que o jogador já fez parte da fábrica antes, talvez como cobaia de algum experimento. O próximo capítulo de Pop Playtime pode finalmente trazer respostas sobre o passado do protagonista. A cada novo episódio, mais evidências surgem de que o jogador pode não ser um simples ex-funcionário, mas sim um experimento inacabado da Playtime Co. Se isso for verdade, algumas perguntas precisam ser respondidas. O jogador foi voluntário ou uma vítima? Ele escapou da fábrica no passado? Pop e os outros brinquedos reconhecem o protagonista? O verdadeiro final do jogo revelará a identidade do jogador? O capítulo 4 pode ser a peça que falta para completar esse quebra-cabeça. E as respostas podem ser muito mais assustadoras do que imaginamos. As fitas VHS, os documentos escondidos e o comportamento dos brinquedos indicam que o jogador pode estar diretamente ligado aos experimentos da Playtime Co., mas isso levanta uma nova questão. Se o protagonista realmente não for humano, o que ele é? O capítulo 4 pode ser a peça que falta para completar esse quebra-cabeça. E as respostas podem ser muito mais assustadoras do que imaginamos. As fitas VHS, os documentos escondidos e o comportamento dos brinquedos indicam que o jogador pode estar diretamente ligado aos experimentos da Playtime Co., mas isso levanta uma nova questão. Se o protagonista realmente não for humano, o que ele é? Seria ele um experimento fracassado da Playtime Co., um protótipo inacabado ou talvez uma criança vítima dos experimentos da empresa? Vamos analisar as 4 teorias mais populares e o que cada uma pode significar para a história do jogo. Teoria 1. O jogador era uma criança órfã usada nos experimentos. Essa teoria sugere que o protagonista pode ter sido uma das crianças sequestradas pela Playtime Co. para os testes de transformação em brinquedos. Evidências. O jogo deixa claro que a Playtime Co. fazia experiências com crianças. Alguns brinquedos parecem lembrar de suas vidas anteriores, como se fossem humanos transformados. O jogador nunca fala, nunca se vê no reflexo, e ninguém menciona sua identidade. Se isso for verdade, pode significar que o protagonista sobreviveu a um experimento mal sucedido e conseguiu escapar antes de ser completamente transformado. Talvez ele tenha perdido suas memórias e só agora tenha voltado à fábrica em busca de respostas. O que isso significaria? Se essa teoria estiver certa, o capítulo 4 pode revelar que o jogador não é totalmente humano, mas sim algo entre um humano e um brinquedo. Um híbrido criado pela Playtime Co. Teoria 2. O jogador é um protótipo criado pela Playtime Co. Outra teoria aponta que o jogador não é humano de forma alguma. Ele pode ser um experimento inacabado, um robô,
ou um brinquedo com consciência. Evidências. O jogador não tem reflexo e nunca aparece diretamente. As fitas VHS mencionam o protótipo 6, que pode ter alguma ligação com ele. A forma como ele interage com o ambiente lembra mais um robô do que um humano comum. Se essa teoria for real, seria um dos maiores plot twists do jogo. O jogador nunca foi humano, e a Playtime Kill Pool pode estar tentando recuperá-lo para completar o experimento. O que isso significaria? Isso poderia explicar por que os brinquedos atacam o jogador. Eles reconhecem que ele é um experimento incompleto e talvez vejam nele uma ameaça ou um traidor. Teoria 3. O jogador é um experimento que escapou da fábrica. Essa teoria sugere que o protagonista foi um dos primeiros experimentos da Playtime Co. e conseguiu fugir antes que fosse completamente transformado. Agora, ele voltou para enfrentar seu passado. Evidências. Algumas fitas mencionam testes que deram errado. O comportamento do jogador sugere que ele já conhece a fábrica. A forma como Pop se dirige ao protagonista indica que ele não é um humano comum. O que isso significaria se o jogador for um experimento que escapou? O final do jogo pode revelar que ele precisa enfrentar suas próprias origens e talvez até aceitar que ele nunca foi realmente humano. Teoria 4. O jogador pode ser um ex-humano, mas não percebe isso. Essa teoria é uma das mais sombrias. E se o jogador já foi humano um dia, mas agora é algo diferente? Talvez ele tenha sido transformado em um brinquedo ou um ser artificial, mas perdeu suas memórias no processo. Evidências. O jogo nunca confirma que o protagonista é humano. Algumas fitas falam de experimentos onde as cobaias esquecem quem são. O comportamento do jogador é estranho, como se ele estivesse redescobrindo a fábrica. O que isso significaria? Se essa teoria for verdadeira, o grande mistério do jogo não é apenas quem é o jogador, mas o que ele se tornou. Talvez o final revele que ele nunca poderá voltar a ser humano e que sua verdadeira identidade foi apagada para sempre. As evidências e teorias apontam para um fato assustador. O jogador pode não ser humano, ou pode ter sido vítima da Playtime Co. Se for um experimento, um brinquedo vivo ou uma criança transformada, ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa, ele está diretamente ligado aos horrores que aconteceram na fábrica. Isso nos leva a um ponto final. O que tudo isso significa para o futuro do jogo? Vamos explorar isso no próximo capítulo. Agora que exploramos as principais teorias sobre a identidade do jogador, surge a pergunta mais importante. O que isso significa para o futuro de Pop Playtime? A cada capítulo, novas peças desse quebra-cabeça são reveladas, mas ainda há muitos mistérios não resolvidos. Se o jogador for realmente um experimento da Playtime Co., uma criança transformada, ou até mesmo um robô criado pela empresa, como isso afetará o final do jogo? Vamos analisar algumas possibilidades. O próximo capítulo pode trazer a resposta definitiva sobre quem somos, e há algumas formas de isso acontecer: fitas VHS e arquivos secretos. Talvez o jogador encontre um relatório que revele sua verdadeira identidade. Encontro com o protótipo 1006. Se esse experimento reconhecê-lo, pode ser uma pista de que ele já fez parte da fábrica antes. Pop finalmente contando a verdade. Desde que a libertamos, Pop tem nos guiado pela fábrica. Será que ela sabe mais do que imaginamos? Se o capítulo 4 não for a grande revelação, então o jogo pode estar guardando o maior plot twist para o final da história. Independentemente de quem ele seja, uma coisa é certa: a Playtime Co. não quer que ele saia da fábrica. Se o protagonista for um experimento inacabado, isso explicaria por que os brinquedos estão tentando capturá-lo. Eles podem estar seguindo ordens da fábrica para evitar que ele escape, ou pior, tentando terminá-lo de uma vez por todas. Isso nos leva a outra pergunta: existe uma saída real dessa fábrica? Ou será que o destino do jogador já está selado desde o início? E se,
no final, descobrirmos que nunca poderemos escapar da fábrica. Algumas teorias sugerem que o protagonista pode ser um experimento que já tentou fugir várias vezes, mas sempre foi trazido de volta. O jogo pode estar nos levando para um ciclo eterno, onde o jogador descobre a verdade, mas nunca consegue mudar seu destino. Isso significaria que, não importa o que façamos, sempre voltaremos para a Playtime Co., condenados a repetir a mesma jornada. Diante de todas essas possibilidades, o jogo pode ter 3 caminhos principais para seu desfecho. Final de revelação. O jogador descobre sua verdadeira identidade e precisa tomar uma decisão final: aceitar quem é ou lutar contra seu destino. 2. Final de desespero. Após encontrar todas as respostas, o jogador percebe que não pode escapar da fábrica, ficando preso para sempre. 3. Final de fuga. De alguma forma, o protagonista consegue fugir e acabar com os segredos da Playtime Co., mas a um custo alto, como a destruição de todos os brinquedos ou um sacrifício inesperado. E se o grande vilão de Pop Playtime não for apenas um brinquedo monstruoso ou o protótipo 1006, mas sim a própria fábrica? Algumas teorias sugerem que o local inteiro pode ser uma entidade viva, uma espécie de organismo parasita que consome tudo ao seu redor. Isso explicaria por que ninguém nunca conseguiu sair e por que os brinquedos parecem ser parte de algo maior. Se for esse o caso, a única forma de acabar com tudo pode ser destruir completamente a Playtime Co. Mas será que isso é possível? O futuro de Pop Playtime parece cada vez mais sombrio, e a grande revelação pode estar se aproximando. Se o jogador for realmente um experimento ou um brinquedo inacabado, então o verdadeiro inimigo não são apenas os monstros da fábrica, mas sim a própria empresa que criou tudo isso. Agora, só nos resta esperar para ver qual será o verdadeiro destino do protagonista. E você, acha que o jogador é realmente humano ou apenas mais uma criação da Playtime Co.? Tem uma teoria ainda mais sinistra sobre Pop Playtime, e quase ninguém percebeu. E se a fábrica for um organismo vivo, e nós formos parte dela? Se quiser um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo. E claro, se inscreve no canal, pra gente continuar desvendando esses mistérios juntos.